Minha esposa entregou meu bebê para sua irmã estéril, mas agora que tudo veio à tona, as duas irão para a cadeia. Eu, com 26 anos, conheci minha esposa Sofia, também com 26 anos. Quando nós dois estávamos no ensino médio, éramos colegas de classe que foram designados para fazer um projeto juntos, então começamos a passar tempo depois da escola na casa um do outro. Durante esse tempo nós dois tivemos a oportunidade de conhecer as famílias um do outro. Nossas origens são bem diferentes. Cresci numa família típica com minha mãe, pai e irmão, que era de classe média graças à carreira militar do meu pai. Por outro lado, a família da minha esposa teve suas próprias dificuldades. Seus pais se separaram quando ela era jovem e aparentemente seu pai era abusivo com sua irmã mais velha. Apesar da separação, minha esposa morou com a mãe e o pai, já que tinham a guarda compartilhada, até ela ser adolescente. Eder só morava com a mãe, e embora o relacionamento delas fosse complicado, não era abusivo como o da irmã. Em vez disso, parecia que o pai dela tinha dificuldades para estabelecer limites e orientá-la adequadamente. Minha esposa Sofia me contou desde o início que sua irmã mais velha, Eder de 30 anos, sempre a ressentiu por ter um relacionamento melhor com o pai. Odeio escrever isto, mas Eder é exatamente como o pai dela, fará de tudo para intimidar todos ao seu redor, e quem mais sofria com isso era minha esposa. Eder se esforçava para dificultar a vida de Sofia. Ela zombava das roupas da minha esposa ou do cabelo dela durante o ensino médio. Sempre que eu ia visitar Sofia, via como Eder pregava peças nela que eram quase cruéis, como trancar Sofia no banheiro e apagar as luzes enquanto Sofia gritava por ajuda, já que Sofia não gostava de lugares escuros. Se Sofia recebia mais presentes de aniversário dos amigos, Eder ficava com raiva e cortava em pedaços as roupas que ela havia ganhado. Lembro-me de uma vez que Sofia chegou à escola desarrumada e tentando esconder o cabelo com um boné. Ela sempre teve cabelo loiro comprido. Então, quando perguntei o que tinha acontecido, ela desabou e me contou como Eder havia misturado tinta de cabelo ao seu shampoo e ela teve que cortar o cabelo curto para salvar o que pôde. Foi doloroso vê-la assim. A inveja de Eder parecia não ter limites, e Sofia suportava o pior de tudo isso com muita frequência. Eu não conseguia entender como alguém podia ser tão cruel com a própria irmã. Para mim estava claro que o relacionamento delas era tóxico, mas Sofia sempre parecia buscar desculpas para o comportamento de Eder, dizendo que ela simplesmente estava passando por um momento difícil. Sempre esperei que Sofia eventualmente percebesse seu valor como pessoa e se distanciasse da toxicidade de Eder. Sua mãe não fez nada para ajudar Sofia em tudo isso. Minha esposa sempre foi comparada injustamente com sua irmã mais velha. Segundo minha esposa, sua mãe sempre dizia que a irmã mais velha era mais bonita, mais inteligente, mais talentosa, mais agradável, mais popular e simplesmente melhor em todos os sentidos. Portanto, minha esposa se tornou uma boa aluna enquanto crescia tentando ganhar a aprovação de sua mãe. Sua mãe Abigail sempre lhe dizia para melhorar suas notas. Embora Sofia estivesse entre os melhores da nossa turma, Abigail castigava severamente Sofia se ela tirasse alguma nota ruim. Quando trabalhávamos em nosso projeto na casa dela, Abigail se intrometia demais e tentava dar sua opinião, nos dizendo como poderíamos melhorar nosso projeto, embora devêssemos fazê-lo sem a ajuda de nossos pais. Abigail me fazia perguntas sobre se Sofia se comportava bem na escola ou se realmente era uma boa aluna. Eu me sentia muito desconfortável porque naquela época não conhecia bem Sofia, e estar no meio de tudo isso não era nada agradável. Suponho que foi aí que comecei a defender Sofia inconscientemente. Eu contava à mãe dela sempre que a visitava que Sofia tinha feito algo bom durante a aula, enquanto Sofia apenas sorria e corava. Em vez de elogiar a filha, a mãe dela dizia coisas como: Sofia tem muito espaço para melhorar, e como ela precisava melhorar para se destacar. Quando Sofia e eu percebemos nossos sentimentos um pelo outro, ela ficou extremamente assustada com a possibilidade de Eder e sua mãe descobrirem. Olhando para trás, eu era jovem demais para ver o quanto ela estava sendo abusada. Ela tentava esconder nosso relacionamento o máximo que podia, como não me mandar mensagens assim que Abigail voltava do trabalho, apagando suas mensagens comigo todas as noites, ou não pegar na minha mão por medo de que Eder nos visse. Quando o baile de formatura estava prestes a acontecer em alguns meses, pedi que ela viesse comigo, mas Sofia tinha medo de dizer que sim. Sendo um adolescente ingênuo, eu já estava farto dela e de suas restrições. Eu disse a ela de forma bastante rude que se ela não fosse comigo ao baile eu terminaria com ela porque estava cansado de toda essa história de nos escondermos. Isso fez Sofia chorar muito e ela me confessou o medo que tinha de sua mãe e Eder tentarem arruinar nosso relacionamento porque elas tendiam a tirar todas as coisas boas da vida dela. Me senti muito mal naquele momento. No final, Sofia decidiu se abrir sobre seu relacionamento com sua mãe. Eder teve um grande chilique sobre como Sofia tinha um namorado antes dela e começou a gritar para ela terminar comigo. Dizia que ela não era boa o suficiente. Então eu terminaria com ela de qualquer maneira. Então era melhor para ela fazer isso. Isso fazia Sofia chorar muito e ela ficou insegura comigo por muito tempo pensando que eu realmente a deixaria por causa de tudo isso. Como você pode imaginar, Eder e eu nunca nos demos bem. Sempre senti que ela não me suportava, talvez pela ideia de que alguém pudesse namorar sua irmã. Ela lançava insultos, me chamando de perdedor ou estúpido por estar com alguém como Sofia para tentar nos separar. Ela se recusava a nos dar espaço se eu quisesse passar tempo com Sofia na casa dela. Então Sofia e eu começamos a passar cada vez mais tempo na minha casa. Minha mãe sempre
sempre adorou Sofia, ela brincava conosco sobre como sempre desejou ter uma filha, mas acabou com 2 filhos homens. Eu não me importava em compartilhar minha mãe com Sofia porque podia ver o quanto mais feliz e radiante ela ficava em nossa casa. Sofia começou a vir cada vez mais e até jantava conosco, ela se tornou uma figura tão constante em minha casa que meu irmão a tratava como sua própria irmã. Além disso, meu pai comprava torta de morango para Sofia sempre que podia, porque Sofia adorava a confeitaria perto do trabalho do meu pai. Às vezes Sofia até dormia lá. Suponho que foi aí que os verdadeiros problemas começaram. Abigail repreendia Sofia por passar todo o seu tempo na minha casa e lançava insultos por ela passar tempo comigo. O pai de Sofia não tinha problema com isso, provavelmente porque já estava passando tempo com outra mulher a essa altura, mas Abigail estava determinada que eu era uma distração na vida de Sofia e ordenou que Sofia terminasse as coisas comigo. Sofia se recusou, e isso resultou em uma grande briga quando Abigail encontrou nossas mensagens no telefone de Sofia e quebrou o telefone dela com raiva. Ela começou a destruir impiedosamente o quarto de Sofia e ameaçou tirar a porta. Eder não fez nada além de colocar mais lenha na fogueira dizendo que Sofia provavelmente estava fazendo coisas comigo e que era assim que as meninas ficavam grávidas. A briga delas se tornou tão intensa que o pai de Sofia teve que vir buscá-la. Ele ajudou a arrumar suas roupas e livros para que ela pudesse se mudar para a casa dele. Enquanto isso, Abigail continuava gritando muitas coisas inapropriadas para Sofia, a traumatizando ainda mais. Assim que Sofia começou a morar com o pai, acho que as coisas melhoraram um pouco. Nunca direi que ele foi o melhor pai, porque foi abusivo com Eder, mas talvez tenha mudado com os anos porque era muito mais paciente com Sofia. Ele até nos permitia nos ver, mas era firme em que ela deveria voltar para casa antes das 19 horas. No entanto, ele não tinha problemas com Sofia passando tempo na minha casa. Minha mãe até enviava tortas com Sofia para ela dar ao pai, e assim ele conheceu minha família. Quando chegou a hora de Sofia ir para a faculdade, Abigail contatou Sofia implorando para que ela fosse para uma universidade mais próxima para que pudesse continuar vendo Sofia. Incentivei Sofia a não permitir que ela fizesse isso e que precisávamos estudar em uma boa universidade e nos afastar o máximo possível dela. Felizmente Sofia concordou e ela e eu entramos na mesma universidade, e ela até se qualificou para uma bolsa de estudos. Agora, a faculdade foi muito melhor para nós, meus pais vinham nos ver sempre que podiam e o pai de Sofia estava em contato constante com ela. Sofia começou a fazer novos amigos e começou a se abrir mais. Podíamos sair e festejar com nossos amigos sem nos preocuparmos com a mãe dela ligando ou gritando conosco. Uma vez Abigail veio visitar Sofia. Sofia ficou estressada o dia todo porque sabia o que estava por vir. Eu nem sei por que Abigail tinha vindo visitá-la, porque a única coisa que ela fez o dia todo foi zombar da escolha da universidade e da roupa de Sofia, e comentar como Sofia parecia ter mudado e como já não era a filha respeitosa que ela havia criado. Abigail gabou-se o tempo todo de como Eder finalmente havia conhecido um rapaz perfeito para ela e eles haviam se casado recentemente. Isso foi uma novidade para Sofia, já que ela não tinha ideia disso e ficou chateada por não ter sido convidada, embora ela e Eder não se falassem há algum tempo. Abigail comparou o rapaz de Eder comigo e como ele poderia fornecer tudo a Eder, o que era ridículo já que eu ainda estava na faculdade. No entanto, isso afetou muito Sofia e ela ficou triste por dias. Sempre senti que Abigail conscientemente puxa Sofia para baixo para que Sofia possa continuar se esforçando para obter sua aprovação. Embora Sofia pudesse ter cortado relações com sua mãe, ela me dizia o quanto sentia falta dela e se perguntava se as coisas entre elas melhorariam no futuro. Em nosso terceiro ano de faculdade, Sofia e eu tínhamos um bom relacionamento quando descobrimos que ela estava grávida. Ela vinha sentindo enjoos matinais há uma semana e sua menstruação estava atrasada. Assim que juntamos 2 mais 2 ficamos mais do que empolgados. Sei que como estudante universitário não era o momento mais ideal, mas eu não me importava já que Sofia sempre foi o amor da minha vida. Se as coisas fossem assim, eu estava pronto para assumir a responsabilidade e apoiar ela e nosso bebê. Fomos juntos às ultrassonografias e o médico nos disse que tudo parecia estar bem. Finalmente contei aos meus pais e ambos ficaram perplexos e felizes por nós. Meu pai me garantiu que eu não tinha nada com que me preocupar, e minha mãe disse que ajudaria Sofia e nosso bebê tanto quanto pudesse. O único problema era que Sofia tinha que falar com seus pais. Eu sabia que essa seria uma conversa muito difícil já que sua mãe definitivamente culparia ela e a mim, mas incentivei Sofia a falar pois era uma conversa necessária antes que o bebê chegasse. Sofia decidiu voltar para casa e falar com seus pais sozinha. Implorei para que ela não fosse sozinha e que eu queria estar lá também porque temia por sua segurança, mas Sofia me garantiu que precisava enfrentar isso sozinha. Naquele fim de semana, Sofia voltou para a casa do pai, de onde eventualmente ligaria para a mãe e pediria para se encontrarem. Ela me mandou mensagens até chegar à casa do pai. Agora, é aqui que as coisas ficam confusas. Durante dias após o suposto encontro de Sofia na casa do pai, ela não atendeu minhas ligações nem respondeu minhas mensagens. Fiquei doente de preocupação pois comecei a pensar no pior. 2 semanas depois de incessantes ligações e mensagens, Sofia me ligou para dizer que estava abandonando a faculdade. Fiquei perplexo pois essa não era de forma alguma a notícia que eu esperava ouvir. Perguntei o que havia acontecido, e ela me disse como sua mãe estava bem com a gravidez, mas havia insistido que ela precisava ser uma
uma boa mãe e dar um tempo do estresse da faculdade. Enfatizou como o bebê poderia ser afetado por sua constante movimentação na faculdade e que ela sempre poderia voltar à faculdade no próximo ano. Lembrei ela sobre sua bolsa de estudos, mas Sofia me disse que seus pais haviam discutido e concordado em ajudá-la com as mensalidades da faculdade. Ela também me disse que tinha medo de que as pessoas falassem pelas costas dela e a julgassem por engravidar. Eu disse a ela que se as pessoas a julgassem também me julgariam, mas eu não me importava já que ela era minha namorada e nós nos amávamos. No entanto, Sofia se recusou a ser honesta. Tudo isso me soava muito suspeito, eu não sabia o que pensar e implorei para que ela voltasse e conversássemos. Até disse que queria dirigir de volta e encontrá-la para que pudéssemos discutir todas as nossas opções. Lembrei como meus pais estavam dispostos a ajudá-la para que ela não tivesse que abandonar a faculdade. Ela me garantiu que voltaria à faculdade muito em breve. Então, perguntei o que aconteceria com o bebê e ela me disse que sua mãe cuidaria do bebê. Neguei isso imediatamente. Disse a ela que não tinha o direito de tomar uma decisão sobre o bebê sozinha já que eu era o pai. Sofia me disse que embora sua mãe fosse dura com ela às vezes, em geral era uma boa mãe. Quase ri ao ouvir isso e apontei que ela passou a maior parte do ensino médio na minha casa já que odiava estar em sua casa, e como sua mãe quase a expulsou. Isso resultou em uma briga, com Sofia argumentando que eu estava sendo muito duro com a mãe dela e que deveria mostrar mais compaixão. Eu disse a ela que não podia obrigá-la a voltar para a faculdade, mas quando se tratasse do bebê, eu não queria que a mãe dela estivesse perto do nosso filho. No final Sofia me garantiu que tomaríamos essa decisão depois que ele nascesse. A contragosto concordei. Meses se passaram com Sofia e eu conversando por telefone sempre que podíamos. Eu estava trabalhando duro na faculdade para obter meu diploma, enquanto Sofia passava pela gravidez completamente sozinha. Ao longo de tudo isso Abigail e Eder foram excepcionalmente gentis com ela, o que eu ouvia de Sofia. Ela me contava empolgada como sua irmã ia com ela às ultrassonografias e como sua mãe massageava seus pés sempre que ela se sentia cansada. Durante esse tempo às vezes eu ia visitar Sofia sempre que tinha uma folga na faculdade. Abigail odiava essas visitas e constantemente me culpava pela gravidez de Sofia, mas eu aguentava suas repreensões para poder ver minha namorada. No entanto, toda vez que eu queria tocar na barriga de Sofia ou passar um tempo conversando com nosso filho, como qualquer outro pai esperançoso faria, e Sofia me encorajava a fazer também, Abigail ou Eder nos interrompiam. Diziam que era estranho e que eu não deveria estar tão envolvido. Eu perguntava o que queriam dizer com isso, mas elas me ignoravam. À medida que a data do parto se aproximava, Sofia me contou como sua mãe e sua irmã a haviam convencido a fazer um parto domiciliar com a presença de uma doula. Pesquisei a respeito e disse firmemente que não, pois tinha medo de todas as coisas que poderiam dar errado. Mas Sofia começou a insistir que havia conhecido a doula e estava realmente considerando a ideia de um parto em casa. Olhando para trás, gostaria de ter podido impedi-la, mas suponho que a vida tinha outros planos para nós. No dia em que Sofia deu à luz eu estava fazendo minhas provas. Meu telefone estava no silencioso e eu não podia verificá-lo durante as provas. Quando terminei encontrei 8 chamadas perdidas de Sofia e sua mensagem dizendo que precisava que eu fosse até ela imediatamente. Liguei para ela, mas ninguém atendeu. Liguei novamente e foi então que Eder atendeu o telefone. Perguntei o que havia acontecido com Sofia e se ela estava bem. Eder me garantiu que Sofia estava bem, mas que precisava que eu fosse e não quis me dar mais detalhes. Entrei no meu carro e dirigi por 5 horas seguidas para poder estar lá para Sofia. Durante a viagem não parava de pensar no pior. Quando cheguei à casa dela corri para vê-la. Abigail e seu ex-marido tinham uma aparência sombria quando abriram a porta. Nem me preocupei com eles enquanto procurava por Sofia e a encontrei em seu quarto. Sofia estava aninhada em sua cama e chorando. Instintivamente abracei ela buscando desesperadamente respostas sobre o que havia acontecido com nosso filho. No entanto, Sofia continuou chorando sem encontrar palavras para explicar. Dominado pelo suspense, supliquei que ela compartilhasse a verdade comigo. Sofia finalmente respirou fundo e me disse entre soluços que havia perdido nosso filho. Senti como se o chão tremesse sob mim e pude sentir meu coração se partindo. Comecei a soluçar, e Sofia me abraçou enquanto eu chorava por horas em seu colo. Eu continuava perguntando o que havia acontecido e ela me contou como o bebê foi declarado natimorto. Ela continuou falando sobre as reações de sua doula, sua mãe e sua irmã, mas eu sentia que simplesmente não conseguia compreender nada. Senti vontade de vomitar e corri para o banheiro. Mais tarde liguei para meus pais para que viessem me buscar. Eles nem sabiam que Sofia tinha dado à luz, então vieram correndo assim que souberam da notícia. Estavam tão arrasados quanto eu. Minha mãe me abraçou enquanto ambos chorávamos, e meu pai abraçou Sofia e garantiu que estavam ali para ela. Não consigo nem começar a escrever o quão dolorosos foram aqueles dias. Nunca estive realmente deprimido ou com pensamentos ruins na minha vida, mas cheguei muito perto disso durante esse tempo. A única coisa boa foi que Sofia e eu continuamos nos amando. Nunca nos deixamos. Eventualmente tive que voltar para a faculdade. No semestre seguinte Sofia voltou para a faculdade assim como me havia dito. Por muito tempo temi voltar a ter intimidade com ela, já que a morte de nosso filho continuava me assombrando. Olhando para trás agora, Sofia nunca reagiu da mesma maneira que eu. Quer dizer, sim, ela estava chorando quando fui vê-la pela primeira vez, mas em poucos dias voltou a ser a mesma de sempre. Na época pensei que talvez fosse seu mecanismo de enfrentamento. Ela saía com amigos, bebia ou ia a festas como se nada de ruim tivesse acontecido. Ela se recuperou rapidamente, enquanto eu continuava me sentindo de coração partido e desconfortável. Meus pais me ligavam regularmente.
3 meses após o incidente de Sofia, Eder nos informou que havia dado à luz. Fiquei perplexo porque não tinha ideia de que ela estava grávida em primeiro lugar. Interroguei Sofia sobre isso e ela me disse que Eder havia engravidado depois dela, mas que havia se esquecido de me contar. Isso era muito incomum para Sofia, já que nos conhecíamos desde adolescentes e ela e eu nunca tivemos segredos. Durante a gravidez dela, ela nunca me mencionou uma vez que Eder estava grávida, mas Sofia continuou me garantindo que a gravidez a havia feito esquecer coisas e que isso acontece com muitas mulheres. No final, embora estivesse desconfiado, deixei o assunto de lado. Agora, já se passaram 3 anos desde que Sofia e eu nos formamos na faculdade. Como me formei antes dela, consegui um emprego primeiro, o que me ajudou a economizar dinheiro para que pudéssemos nos mudar para nosso lugar alugado quando ela se formasse. Ambos tínhamos excelentes empregos e contribuíamos igualmente para o aluguel e as contas, nos sentindo seguros e estabelecidos finalmente a pedir em casamento este ano. Todos nos parabenizaram. A essa altura o relacionamento entre Abigail e eu também havia melhorado e ela não zombava mais de mim. Íamos ter um casamento tradicional na igreja. Quando fomos falar com nosso padre sobre nossos votos, ele enfatizou como os casais não deveriam ter segredos e que deveríamos nos confessar um ao outro antes do nosso casamento. Caso contrário, seria um pecado e uma traição aos olhos de Deus. Desde aquele dia notei que Sofia está muito nervosa. Ela me perguntou se eu tinha algo a confessar, mas ri, nunca havia escondido nada dela. Quando perguntei a mesma coisa, ela se ofendeu e me disse como eu podia sequer suspeitar dela e que eu deveria ter mais confiança nela se fosse me casar com ela. Sua reação me surpreendeu porque pensei que estávamos brincando, mas decidi não investigar mais. No entanto, Sofia permaneceu incomumente quieta e distraída durante todo o processo do nosso casamento. Já vi algumas noivas exagerarem quando se trata do planejamento do casamento, mas Sofia parecia que nem se importava. Quando minha mãe, emocionada, quis ir comprar vestidos com ela, disse à minha mãe que ela podia escolher um vestido para ela já que não tinha preferência. Sofia não demonstrou nenhum interesse nas listas de convidados ou nos arranjos de mesa. Felizmente meus pais se prontificaram por nós e me ajudaram a planejar tudo. Sofia parecia estar completamente alheia. Até perguntei se ela estava com dúvidas, mas então ela se emocionou e me garantiu que não tinha nenhuma dúvida em sua cabeça de que seria minha esposa. No dia do nosso casamento, enquanto eu e meus amigos festejávamos durante a recepção e nos divertíamos, Sofia parecia incomumente quieta. Eu podia vê-la sorrindo e conversando com os convidados, mas não era natural. Finalmente conheci a filha de Eder durante o casamento e sua filha tinha os mesmos olhos azuis que Eder e Sofia. Abracei ela e quase me emocionei pensando em como Sofia e eu havíamos perdido nosso filho. Eder me parabenizou e rapidamente levou sua filha para comer e interagir com outros convidados. Durante a celebração encontrei Sofia discutindo furiosamente com sua mãe em voz baixa, mas elas se calaram quando me aproximei. Suponho que foi então que os alarmes soaram na minha cabeça. Semanas mais tarde, durante a lua de mel, Sofia continuava parecendo triste. Eu sabia que algo a estava incomodando e não pude mais suportar. Disse a ela que precisava me dizer o que quer que estivesse em sua mente, mas Sofia tentou evitar a pergunta. Permaneci firme e me recusei a deixá-la escapar desta vez. Disse a ela o quão suspeito havia sido seu comportamento nas últimas semanas. Expliquei que ela podia me dizer qualquer coisa, porque se não o fizesse eu só pensaria o pior dela. Sofia riu secamente e me disse que eu nem poderia imaginar o que ela havia feito. Ao ouvir isso senti um aperto no estômago. Pensei que ela poderia ter me traído. Insisti para que ela fosse honesta comigo, garantindo que poderíamos enfrentar qualquer coisa juntos. Finalmente Sofia respirou fundo e começou a compartilhar seu segredo enquanto chorava em silêncio. Ela confessou em lágrimas que vinha mentindo para mim todo esse tempo e que isso a estava consumindo por dentro, porque não queria que nosso casamento começasse com o pé esquerdo. Esperei pacientemente enquanto minha mente girava, enquanto ela continuava dizendo como sabia que talvez eu não pudesse perdoá-la, mas precisava me dizer isso. Ela me disse que aparentemente nunca perdeu nosso bebê. Meus olhos se arregalaram em choque enquanto ela continuava dizendo como havia dado nosso bebê para sua irmã Eder porque sua família a pressionou muito. Aparentemente Eder e seu marido estavam tentando ter um bebê, mas Eder não podia engravidar porque era infértil. Então quando soube que Sofia estava grávida ficou animada e começou a dizer a Sofia como ela precisava dar seu bebê a ela, e a fez acreditar que ainda não estava pronta para cuidar de uma criança em sua idade. Abigail, que era contra a ideia de Sofia estar grávida, de repente pareceu concordar com a ideia de Eder e pressionou Sofia, dizendo que esta era a melhor solução para todos. Quando Sofia disse não, as coisas pioraram. Sua mãe e sua irmã começaram a gritar com ela que estava sendo estúpida e egoísta, e que Eder poderia dar à criança tudo que ela nunca poderia dar já que ainda era uma estudante universitária sem dinheiro. Eder destacou que não importava quem criasse a criança, já que a criança seria parte da família de qualquer maneira, e que Sofia sempre poderia amar a criança como uma tia. Sofia continuou se recusando e até pensou em fugir, mas tiraram o telefone dela fazendo-se sentir presa. Até o pai dela se envolveu e ameaçou expulsá-la enquanto ainda estava grávida. Sua mãe continuava dizendo que dar o bebê para Eder não era grande coisa e que ela deveria fazer isso por sua irmã infértil. Ela garantiu que isso os faria amá-la ainda mais. Fiquei perplexo em silêncio enquanto Sofia continuava tentando se explicar e justificar suas ações. Senti como se estivesse em uma névoa, e de repente senti repulsa por ela. Simplesmente saí do quarto porque não suportava ficar perto dela. Enquanto escrevo isto no Reddit, estou tremendo de raiva enquanto minha esposa continua me ligando
desesperadamente. Não quero falar com ela porque estou com muita raiva do que ela fez. Ela entregou minha filha para sua irmã estéril e escondeu esse fato por tanto tempo. Não posso acreditar que conheci minha filha no casamento e Eder agiu como se fosse sua filha. Vou me certificar de que minha esposa, sua irmã e toda a sua família paguem pelo que fizeram. No entanto, há apenas alguns dias fiz meus votos de casamento e fui criado pensando que nunca deveria abandonar minha família e que as coisas sempre podem ser resolvidas. Então, vou ser o errado se deixar minha esposa e seguir com isso legalmente? Se eu conseguir minha filha de volta, minha esposa estará em apuros. Não sei o que pensar, me sinto entorpecido, por favor me ajudem. Atualização. Estou sobrecarregado com os milhares de comentários na minha postagem. Estranhos têm entrado em contato comigo para perguntar se isso é realmente verdade e oferecer suas condolências. Lamento dizer que isso é verdade, e sou um completo idiota que foi enganado por minha esposa e sua família. Como pude ser tão estúpido? Li todos os seus comentários, e acreditem, culpo a mim mesmo mais do que vocês podem me culpar. Chorei por horas a fio. Minha filha tem 4 anos e viveu uma mentira, assim como eu. Depois de postar isso, voltei para o meu quarto e fiz minhas malas para poder voar de volta para casa. Sofia continuou implorando para que eu não a deixasse e até se ajoelhou, mas eu já havia decidido. Não sei como, mas todo o amor e adoração que senti por ela durante anos pareciam ter desaparecido. Me senti enojado e traído. Atualmente estou na casa dos meus pais e eles estão tão surpresos quanto eu ao saber da notícia. Meus pais estão prontos para enfrentar os pais de Sofia. Vou contatar um advogado que possa me ajudar com tudo isso. Deixem-me colocar minha cabeça em ordem e descobrir todas as minhas opções. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização. Sei que faz um tempo, mas ir ao tribunal todos os dias me manteve ocupado. Em primeiro lugar, para responder às múltiplas perguntas. Não estou mais casado com Sofia. Meu advogado nos ajudou a anular o casamento por motivos de diferenças irreconciliáveis. E expliquei ao juiz como minha esposa havia entregado nossa filha à sua irmã estéril, motivo pelo qual eu não queria mais continuar casado com ela. O juiz ficou surpreso e me perguntou se havia escutado corretamente. Qualquer um que ouve minha história fica chocado e me pede para repeti-la, já que ninguém consegue acreditar como uma mãe pode ser tão cruel. Sofia, por sua vez, continuou interpretando o papel de ex-esposa aflita. Muitos de vocês me disseram que se Sofia realmente quisesse poderia ter lutado pela custódia da bebê há muito tempo. No entanto, ela continuou em silêncio e me deixou sofrer pensando que havíamos perdido nossa filha. Claramente ela amava mais a irmã e a mãe do que a mim. Não me importo com o amor, mas ela teve a audácia de entregar minha filha e me fez acreditar que tinha sido um natimorto. Tenho ido ao tribunal todos os dias com meu advogado tentando provar isso. A primeira coisa que o juiz ordenou foi um teste de paternidade para verificar se eu realmente era o pai. O advogado de Eder lutou vigorosamente, mas teve que ceder quando foi declarado que eu era de fato o pai da menina. Houve um grande alvoroço. Senti vontade de confrontar Eder enquanto ela e Abigail continuavam chorando em silêncio como se fossem as vítimas. Sofia sentou-se na sala do tribunal parecendo devastada. O juiz ordenou que fosse realizada uma investigação completa sobre as circunstâncias que envolveram a entrega da menina a Eder. Dado que agora foi provado que sou o pai, meu advogado me disse que as ações de Sofia não foram apenas emocionalmente angustiantes, mas também legalmente questionáveis, e que ela poderia acabar na prisão. Sinceramente, espero que sim, porque como pai, não quero que nenhum outro homem enfrente este pesadelo. Nenhum pai tem o direito de entregar seu filho, e espero que meu caso sirva de exemplo para qualquer um que sequer pense em fazer isso. Atualização 3. Desculpem a demora em atualizar. Sei que se passaram 6 meses desde minha última atualização, mas não pude fazê-la enquanto os procedimentos legais para a custódia ainda estavam em andamento. Nas semanas seguintes, os procedimentos legais tomaram um rumo significativo. Foram ouvidos testemunhos, apresentados documentos e a verdade começou a emergir. Revelou-se que Sofia havia sido coagida e pressionada por sua família, especialmente por sua mãe e sua irmã, a entregar nossa filha a Eder. O advogado de Eder, tentando defender suas ações, argumentou que elas realmente acreditavam que Sofia não estava pronta para ser mãe e que dar o bebê a Eder era o melhor para a menina. Também argumentou que a menina não deveria ser deslocada de seu lar e que seria melhor para Eder continuar sendo sua mãe. No entanto, o juiz não se deixou influenciar e enfatizou a importância de respeitar os direitos de ambos os pais. Com base nas provas apresentadas e na decisão do juiz de priorizar o interesse superior da criança, foi-me concedida a custódia, e se iniciou uma ação legal contra Eder e Sofia. O tribunal encontrou motivos para apresentar acusações relacionadas à coação, manipulação e possíveis violações das leis de bem-estar familiar e infantil, e como resultado, tanto Eder quanto Sofia foram presas. As acusações incluem ações que causaram angústia emocional a ambos os pais, a coação de Sofia para entregar a menina e possíveis violações dos direitos dos pais. O tribunal também ordenou que Abigail e o pai de Sofia frequentassem aconselhamento obrigatório, já que incentivaram suas filhas a fazer isso, embora tenha sido Eder quem realmente idealizou e executou o plano. O marido de Eder não tinha conhecimento da coação e manipulação orquestradas por Eder e Sofia e pensava que Sofia nunca quisera sua filha. Realmente me senti mal por ele quando chorou muito no momento de se separar da minha filha. Devido à sua participação limitada, as consequências legais para ele envolvem o pagamento de uma
uma multa pesada e serviço comunitário. O juiz advertiu a todos que se mantivessem afastados de mim e da minha filha, caso contrário suas próximas consequências legais seriam muito piores. Quando a sentença foi proferida, lágrimas de alegria escorriam pelo meu rosto. Não podia acreditar que finalmente havia ganhado a custódia para estar com minha filha. O sistema legal havia funcionado e responsabilizado Sofia e Eder. Abigail chorava e gritava enquanto via suas duas filhas serem escoltadas para fora do tribunal algemadas. Realmente me senti mal quando vi o rosto de Sofia e o arrependimento em seu semblante, mas me lembrei de que ela já não era a mulher pela qual eu havia me apaixonado, além de todos os anos de mentiras e o tempo que me roubaram com minha filha. Desde a decisão do tribunal, minha filha, que se chama Amber, tem vivido comigo e meus pais. Uma assistente social veio deixá-la e nos informaram que continuariam nos visitando por alguns meses até terem certeza de que Amber se sentia confortável vivendo conosco. Não vou mentir, chorei e abracei minha filha por horas enquanto ela parecia confusa. Mais tarde, meus pais mostraram a Amber seu novo quarto e ela pulou animada em sua cama. Durante alguns dias nem consegui acreditar que minha filha estava viva e que finalmente a tinha depois de meses de luta no tribunal. Foi muito difícil todos aqueles meses. Enquanto esperava que o tribunal decidisse a meu favor, saber que minha filha vivia e estava com outras pessoas era angustiante. Cada vez que a vejo só quero abraçá-la e nunca mais soltá-la. As primeiras semanas foram difíceis com Amber, já que ela sentia falta da mãe, mas temos ido à terapia, onde lhe mostrei suavemente fotos de Sofia e minhas quando ela estava grávida e lhe disse que eu era realmente seu pai e como a haviam separado de mim. Amber levou um tempo para assimilar a notícia, mas o terapeuta nos garantiu que ela eventualmente se acostumará conosco e que deveríamos dar-lhe tempo. Nós a levamos ao parque todos os fins de semana, brincamos, desenhamos e passamos tempo de qualidade juntos. Pouco a pouco vejo Amber se abrindo, seu sorriso se tornando mais frequente e sua confiança em mim crescendo. As visitas da assistente social têm sido positivas e a cada visita afirma-se que Amber está se adaptando bem ao seu novo ambiente. A confusão inicial e a tristeza estão gradualmente dando lugar à alegria de criar novas memórias juntos. Meus pais têm sido incríveis pilares de apoio, proporcionando amor e estabilidade para Amber durante este período de transição. Enquanto navegamos juntos por esta jornada tão confusa, sou grato pelo apoio que recebi do Reddit desde minha primeira postagem. As feridas do passado estão cicatrizando gradualmente e gostaria de seguir em frente em minha vida. Atualização 4. Já se passaram alguns meses desde a última atualização, mas voltei porque queria compartilhar como tem sido estes últimos meses para Amber e como tem sido a vida de Eder e Sofia após os eventos no tribunal. Em primeiro lugar, Amber tem florescido em seu novo ambiente. À medida que o tempo passa, sua confiança e alegria continuam crescendo. Agora ela se sente completamente em casa conosco e está cheia de energia e entusiasmo. Estabelecemos uma rotina familiar sólida que inclui atividades divertidas, tempo de brincar e muitos momentos de carinho e amor. Também estou pensando em procurar meu próprio lugar para me mudar com ela, mais perto dos meus pais, já que são uma fonte de apoio muito importante. Além disso, Amber se afeiçoou muito a eles. Amber demonstrou ser uma menina incrível. Pensava que lhe custaria muito mais se adaptar, mas não foi o caso. Ela formou um vínculo forte comigo e meus pais e nos trouxe muita felicidade depois de anos sombrios. Quanto a Eder e Sofia, sua vida tomou um rumo completamente diferente. Após enfrentarem acusações legais e as consequências de suas ações, ambas manifestaram arrependimento. Eder foi condenada a cumprir pena de prisão, enquanto Sofia, embora também tenha enfrentado um tempo atrás das grades, está cumprindo sua sentença em liberdade condicional. Durante seu tempo na prisão, Eder teve a oportunidade de refletir sobre suas ações e o dano causado à sua família e a mim. Ela se comprometeu a buscar ajuda e trabalhar em sua reabilitação para se tornar uma pessoa melhor, assumindo a responsabilidade por seus atos. Embora não seja algo que eu tenha ou esteja disposto a acreditar, também sei que o marido dela pediu o divórcio. Por outro lado, Sofia está recebendo terapia e apoio emocional para ajudá-la a lidar com o trauma e o remorso que sente por seu papel em tudo isso. Ela está trabalhando arduamente para reconstruir sua vida e reparar os relacionamentos rompidos com sua família e comigo. No entanto, não é algo que eu realmente busque, porque o que eu sentia por Sofia desapareceu, e tampouco a quero perto da minha filha, a quem ela entregou. Ainda assim, pelo menos espero que Sofia possa encontrar a paz, mas longe de nós. Enquanto isso, meu foco principal continua sendo Amber e seu bem-estar. Estou comprometido em lhe proporcionar o amor e a estabilidade que ela não teria obtido naquela família, se levarmos em conta como Sofia e Eder foram criadas. Tê-la tirado daquela família foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Acho que esta será minha última atualização.